Olá, meus amigos e irmãos. Aqui é o evangelista Wellington Ramos, convidando vocês para receber mais uma porção da palavra de Deus que dá luz e entendimento aos simples. Receber uma orientação da boca de Deus para você ser bem-aventurado na instrução que edifica e que dá crescimento. A palavra de Deus diz assim, Romanos capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3, assim está escrito na palavra de Deus. Rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No versículo 3, o apóstolo Paulo orienta dizendo assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saibais mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Não saiba mais como convém saber, mas que cada um possa saber conforme a medida da fé que Deus deu a cada um. Ou seja, se você tem um dom dentro de uma capacidade naquele grau, fique naquele grau. Não tente passar além daquilo. O que Paulo está orientando aqui, nesse versículo 3, Paulo está dizendo que ninguém queira saber mais do que está dentro da sua limitação, não é? Saiba com temperança. O meu conhecimento vai até onde eu sei. Eu não posso passar disso. Eu não posso querer ser entendido de todas as coisas. Aí eu vou terminar me embaraçando. Então Paulo está dizendo, porque Deus, ele repartiu a fé a cada um como convém. Está falando dos dons. Cada um tem uma capacidade, uma vocação para determinada situação dentro do reino de Deus. Deu para entender? Então, se você receber um dom com um talento, você tem que trabalhar esse um talento. Você não pode querer trabalhar 2 talentos, porque a sua capacidade é para um. Então, a palavra de Deus diz que a um Deus deu 2 talentos, 3 talentos, e por aí vai. Então, é o que Paulo está dizendo aqui. Que não saiba mais do que convém. Cada um venha saber como lhe é capaz, como lhe foi dado essa capacidade de saber. Então, meus amados, amigos, irmãos, esse que vos fala, evangelista Wellington Ramos, tem o compromisso de nos convidar, de convidar você a meditar na palavra, a pensar na palavra, a olhar para a palavra, para se conduzir como a palavra nos manda. Então quero ler aqui o primeiro versículo de Romanos 12. Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. O que é que Paulo está orientando os irmãos? Apresentar os vossos corpos em sacrifício vivo. Paulo está falando da nossa vida aqui neste corpo. Da nossa vida aqui tem que ser sacrificada para Deus. Como? Não é sacrifício fazendo pacto, campanha, voto dentro de igreja. Não é um sacrifício religioso, não é um sacrifício de devoção religiosa. Quando Paulo diz apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo a Deus, o apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos nos sacrificar. Nossa vida, sacrificar nosso desejo, nossa vontade, nosso querer, nosso entendimento, para se submeter à vontade de Deus dentro da palavra. Esse é o sacrifício que Deus quer. É o que Jesus disse, é o homem negar-se a si mesmo. É o homem renunciar. O quê? Renunciar suas intenções, seus desejos, suas reações interior, sua soberba, sua arrogância, sua forma de pensar, sua atitude
natural de tomar as decisões como acha que é certo, como lhe entende, como lhe convém. Sacrificar esse sentimento que muitas vezes nos faz afastar de Deus, sacrificar essa soberba, sacrificar essa hipocrisia, esse desejo de hipocrisia, sacrificar esse desejo de autossuficiente, sacrificar todo desejo da natureza pecaminosa, pelo qual o homem está, não é, escravo, mas quando conhece Jesus, ele é livre, ele tem forças, ele tem capacidade para resistir a esse desejo da carne, porque nós estamos ainda vivendo dentro da natureza humana, e se a gente se deixar levar por ela, nós vamos pecar, nós vamos viver afastado de Deus, porque os que estão na carne não agradam a Deus, e os que estão na carne se inclinam para a morte. A carne fala da natureza humana, dos sentimentos, dos desejos, das atitudes, das reações, das intenções. Então nós temos que viver nessa vida aqui, sacrificando o nosso querer, o nosso eu, a nossa vontade, os nossos sentimentos, pensamentos que são impuros, que são contrários à vontade de Deus. Esse é o sacrifício que Deus quer que nós façamos. É você negar esse ódio que está no coração, que não consegue abrir mão desse ódio. É você negar esse sentimento de ira, de raiva. É você negar esse sentimento de soberba, avareza, prostituição, impureza. Tem que sacrificar tudo isso, porque isso está na natureza humana, no natural. O homem vive isso, o homem natural. O homem natural vive tudo isso, mas nós em Cristo devemos nos sacrificar para se submeter à vontade do nosso Deus. Então esse é o sacrifício que Deus quer. Não é um sacrifício religioso, você participando de ritual, de movimento, de culto, de campanhas dentro da igreja. O sacrifício que Deus quer é esse. É o que Paulo diz aqui: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. É a tua vida aqui neste corpo, é a tua vida aqui, ó, tu sacrificando ela em submeter-se a Deus. Esse é o sacrifício que Deus quer. Aí ele diz assim: e em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como é que eu posso oferecer a minha vida em sacrifício a Deus, santa e agradável a ela? Através da palavra. Santifica-se pela palavra, se submete à vontade da palavra, aí tu vai ser agradável a Deus. Esse sacrifício que é a tua vida dentro de um sacrifício para se submeter à palavra de Deus. Esse é o sacrifício agradável a Deus. Santo é esse, pela palavra. Não é essa santidade que a religião apresenta. Para você oferecer sua vida em santidade a Deus através das ordenanças religiosas. Deu para entender? E o apóstolo Paulo diz no versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Que renovação é essa? Está falando de uma nova mente, de um novo entendimento, esse entendimento que o homem tem quando se converte a Cristo, quando se submete à palavra. Ele agora entende que aquilo que antes ele pensava que era bom e perfeito, ele agora entende que isso não agrada a Deus, que isso não é perfeito, que isso não é bom. O nosso entendimento transformado pela palavra de Deus. Agora a gente entende o que agrada a Deus, o que é perfeito, o que é da vontade de Deus. É isso que nós temos que buscar agora. Temos que ter o entendimento renovado e não viver mais dentro dos conformes que a gente achava que era correto. Deu para entender? Não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis mais com a forma de vida
que este mundo vive dentro do sistema do pecado, dentro do sistema pecaminoso, dentro de sua vontade, dentro dos seus entendimentos, dentro das suas satisfações, dentro daquilo que lhe é conveniente. Não se conforme mais com essas coisas, mas transformai-vos pelo vosso entendimento. Não ache normal o que esse mundo vive, nem se deixe moldar. Não vos conformeis com este mundo, não tomem a mesma forma deste mundo, mas busque fazer a vontade de Deus na palavra. Tudo está baseado na palavra. Nada pode ser baseado se não for na palavra para estar na rocha. Aí no 3 que eu expliquei no começo aqui, Paulo diz: porque pela graça que me é dada, digo a cada um de vós, que não saibais mais do que convém saber. Cada um busque usar o dom. Se Deus deu-lhe uma vocação, se Deus deu um talento a você para pregar a palavra, para fazer qualquer outra coisa no reino de Deus, faça dentro da limitação que você tem. Tem gente que quer saber mais do que lhe convém. Eu tenho um talento dado por Deus, eu tenho uma vocação e Deus me deu um talento, um dom. Eu vou usar dentro da capacidade que eu tenho. A minha capacidade de explicar a palavra é essa, a limitação é essa. É simples, eu não vou além. Tem outros que têm uma capacidade maior. Esses aí, quando eu não sei, Deus usa esses aí. Porque Deus respeita a sua regra que ele estabelece. Deu para entender isso? A um Deus deu 2 talentos, a outro Deus deu 3 talentos e por aí vai. Cada um na sua capacidade. A Bíblia diz: o que vier para tu fazer, faz conforme as tuas forças. A Bíblia nos ensina que nós devemos saber a nossa limitação e não ir além. Então fica essa orientação dessa porção da palavra de Deus para vocês. Vamos entender o que é oferecer um culto a Deus. Sabe o que é culto a Deus? Aprenda aqui com Romanos capítulo 12. É você viver uma vida de devoção a Deus, guardando a palavra, se negando, renunciando, se abstendo daquilo que a palavra nos orienta a não praticar, não viver, a não se envolver. Isso é o culto que Deus quer da igreja, do povo dele. Não é esse culto mecânico, religioso, essa solenidade, esse ajuntamento de pessoas, vivendo esse formalismo dentro da religião como uma forma de culto, de servir e de adorar a Deus. Adoração a Deus é uma vida de submissão à palavra. Culto a Deus é uma vida em prática da palavra. Então, fica comigo aí, evangelista Wellington Ramos, sempre proporcionando a instrução da palavra de Deus para você. Visita meu canal no YouTube, minha página no Face, e você será alimentado e instruído, ensinado, orientado pela palavra da verdade que liberta. Amém? Fiquem na paz e que Deus continue vos abençoando em nome de Jesus.